cada 15 segundos há uma tentativa de fraude de cartão de crédito no Brasil. O país ocupa o 5º lugar no ranking mundial desse tipo de ocorrência. Em 2012, foram contabilizados cerca de 1,4 bilhão de reais em perdas com esse tipo de golpe. De acordo com especialistas em segurança, 33% dos brasileiros que possuem cartão de crédito já foram vítimas de algum tipo de fraude. A principal é a clonagem. Nas ruas, a população diz que toma cuidado para não ser a próxima vítima. Sempre atento com o que vai comprar, onde vai comprar e o que vai fazer. Aqui em Brasília, um consumidor recebeu uma cobrança de R$ 5.900. Ele avisou ao banco que a conta não era dele. A instituição financeira bloqueou o cartão, mas o nome do cliente foi parar nos serviços de proteção ao crédito. Na justiça, o banco foi obrigado a pagar uma indenização. Esta advogada explica que a relação do banco com o cidadão é de consumo e a instituição financeira tem responsabilidade pela segurança dos dados dos clientes. O banco, ele se torna responsável pela garantia de segurança de seus serviços. Isso tem previsão em lei, isso tem previsão na Lei 7.102, de 83, basicamente no artigo 2º. Então, um banco, a partir do momento que ele presta um serviço financeiro, e ele se torna responsável por essa prestação. E para falar mais sobre esse assunto, recebo aqui no estúdio a advogada de Direito do Consumidor, Raquel Bueno. Boa tarde. Boa tarde. Bom, no caso de clonagem de cartão de crédito, é o banco que deve analisar a mudança de perfil de consumidor do cliente ou o próprio cliente que tem que ficar na cola lá do cartão de crédito, observando os gastos para ver um possível gasto que ele não fez? De quem é a responsabilidade? Na verdade, fala-se em reciprocidade nesse caso. Tanto compete ao banco, através do chamado perfil de consumo, ele consegue detectar, inclusive através também das câmeras que são instaladas nos caixas eletrônicos ou até nas próprias instituições bancárias, é possível que ele possa aferir essa informação, assim como o consumidor também pode obter essa informação, o que é mais provável. Aquele consumidor diligente que faz a análise de suas faturas, ele vai perceber aqueles gastos que são indevidos e aí ele tem que entrar em contato com a instituição financeira respectiva. E como que é esse procedimento? Ele entra em contato assim que ele perceber que foi feita uma compra no cartão dele que ele não fez? Como é que é? Ele entra no canal, no saque, que tem atendimento do consumidor, liga para a agência, liga para o gerente, como funciona? A gente normalmente recomenda, em nome do Código de Defesa do Consumidor, que primeiro faça-se uma comunicação via telefone, que é mais prática, e os próprios cartões, na internet você obtém o 0800, e em seguida você faça também uma comunicação por escrito. Normalmente, as pessoas, os consumidores, eles ficam só nessa primeira etapa, mas em nome do dever de informação e aí consequências naturais dos princípios da boa-fé objetiva, espera-se que além dessa comunicação via telefone, você tenha aí o número de protocolo, inclusive, você faça também uma comunicação por escrito, via fax, ou até mesmo via e-mail. E aí essas informações você obtém, como no caso de extravio de cartão, você já não tem mais o cartão, você pode obter essas informações na própria internet. E vale tanto para débitos novos, tipo, eu entrei agora na internet e vi lá que algumas compras foram lançadas, alguns lançamentos foram feitos que eu não fiz essa compra. Como para débitos antigos, por exemplo, do mês passado, eu não percebi que havia uma compra feita indevidamente, vale também? Vale. Na verdade, o que a gente tem que ter atenção aqui nesse ponto é a questão dos prazos prescricionais previstos no Código Civil. Por quê? Nesse caso, você comunicando que há uma transferência ou movimentação bancária indevida, você vai querer o ressarcimento. Então, você fala em reparação civil. E aí nós temos prazos prescricionais. Então, a atenção é essa. Então, quanto mais diligência por ambas as partes, tanto do serviço bancário como por parte do consumidor, é o ideal. Mas aí, em relação a momento e prazos fatais, são os prazos prescricionais da lei civil. Justamente sobre esse ressarcimento agora, como ele é feito? É obrigação do banco sempre ressarcir o cliente caso o cartão dele tenha sido clonado? Sim. Aqui fala-se numa pedra de toque geral da responsabilidade civil. O que estabelece a responsabilidade civil? Nos termos do artigo 186, 187 e 927 do Código Civil, aquele que comete ato ilícito, ele tem obrigação, e causa um dano, ele tem a obrigação de reparar. Então, nesse caso, você tem a conduta do banco, que a responsabilidade, ela se origina da chamada teoria do risco-proveito. Então, o simples fato do banco disponibilizar esse tipo de produto ou serviço, se ocasionar o dano, havendo a comprovação do nexo causal, o banco é obrigado
obrigado a reparar. Se isso não é feito extrajudicialmente, de forma consensual, que é o que a gente recomenda no primeiro momento, uma notificação, uma comunicação na própria agência, então é necessária a intervenção do judiciário. Só exemplificando, o banco é obrigado a dar segurança naquele caixa eletrônico ou então ter um chip no cartão, uma senha. Sim. Com codificação para que ela não possa ser clonada. Se isso é feito, o banco se responsabiliza então. Sim, é o que a gente chama de... tudo engloba essa questão da teoria do risco-proveito. A gente costuma dizer, isso é até simulado, súmula 479 do STJ, que diz que essas operações bancárias, fraude, utilização indevida de dados, isso faz parte da própria atividade do banco. Então, o banco, às vezes, ele tenta se eximir dessa responsabilidade, alegando que ele foi tão vítima quanto o cliente. Só que esse tipo de alegação de fundamento de defesa, ele não é aceito. Por quê? Porque é o denominado fortuito interno. Como diz respeito à própria atividade do banco, ele não pode atribuir um ônus que é da própria atividade para o consumidor, que é, em tese, o hipossuficiente da relação. Eu vou te pedir um segundinho, a gente vai para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta a falar desse assunto, porque ainda existem várias dúvidas a esse respeito. Um minutinho, por favor.